Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, amigos do programa Gente que Fala, sejam bem-vindos para mais uma edição aqui pela TV Aberta, canal 9 da NET, ou canais 8 ou 186 da Vivo. Está nos ouvindo? É pela Rádio Trianons AM 740 aqui em São Paulo e toda a região, ou para você que está aí na Baixada Santista, pela Rádio Universal de Santos, AM 810. Bom, nos siga aí pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala, ou pelo Instagram, pelas nossas redes sociais. Quer rever o que a gente vai falar hoje ou assistir qualquer um dos nossos programas também? É o nosso blog gentequefala.com.br ou às 23h30 aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET Guarulhos, dá para rever o nosso programa de hoje. Bom, nós vamos falar de uma medicina complementar que já existe aqui no Brasil desde a época de Dom Pedro e ninguém nem sabe, ou melhor, muitos não sabiam. E aos poucos vai crescendo, vai mostrando a todos no país a qualidade que isso tem por ser uma medicina milenar. E para falar um pouquinho dessa medicina complementar aqui no Brasil, nós estamos com o médico cardiologista Evaldo Martins Leite, também acupunturista e presidente da Associação Brasileira de Acupuntura. Ele tem especialização na Alemanha e na França, é doutor honoris causa na faculdade do Sri Lanka, enfim. Tem tanta coisa que eu prefiro perguntar para ele um pouco mais da sua vida, do seu trabalho aqui no Brasil, com 87 anos. É isso, doutor Evaldo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito honroso para mim. E é uma grande satisfação estar aqui conversando a respeito desse tema. Então eu quero que você mesmo fale, nós vamos falar sobre... Acupuntura. Acupuntura, né? Acupuntura que me permita discordar um pouquinho. Hoje em dia nós não entendemos que a acupuntura seja uma medicina complementar, mas sim uma medicina que vai utilizar seus recursos, antes que tudo, para prevenir. A acupuntura de qualidade é aquela que evita que o paciente adoeça. A acupuntura que cura é uma acupuntura, digamos assim, segundo a tradição chinesa, de onde a acupuntura vem, é uma acupuntura menos importante. A acupuntura mais importante é aquele que faz com que o indivíduo que se submete com regularidade à acupuntura, pelo menos uma vez em cada estação do ano, esses indivíduos adoecem menos quando adoecem. E quando, eventualmente, a doença chega, os benefícios que a acupuntura determina fazem com que o indivíduo se recupere com muito mais rapidez. E o quadro clínico que ele apresenta é muito mais amenizado. Eu disse uma medicina complementar porque, infelizmente, as pessoas têm essa visão de que eu só procuro alguém para cuidar da minha saúde quando eu sou doente. Isso é lamentável, né? Então, foi bom você comentar sobre isso, que a acupuntura ela tem como objetivo, então, de prevenir. Então, você que não quer ficar doente, aí sim é o momento de procurar a acupuntura. É isso, Treval? Além do fato de que se adoecer também, independentemente dessa cautela, que é o que nós aconselhamos, né? Independentemente dessa cautela, a acupuntura pode beneficiar qualquer indivíduo, em qualquer circunstância, em qualquer tipo de doença. Antes da gente entender para que serve, eu queria saber um pouquinho da onde veio, da onde surgiu a acupuntura, primeiro, da onde surgiu e depois como que ela chegou até o Brasil, então? Olha, na realidade o que se aceita de uma maneira tranquila é que a acupuntura nasceu na China. Há ideias de que antes da China, em civilizações anteriores, fala-se na civilização Atlante. Alguns acreditam, outros não, que existiu a Atlântida, né? Então que a acupuntura teria nascido na Atlântida e os sobreviventes das hecatombes que destruíram a Atlântida trouxeram, entre outras coisas, a acupuntura, e aquela acupuntura de melhor qualidade se fixou na China. O fato é que historicamente, sabidamente, pelo menos 5.000 anos de acupuntura existe. Isto é, 3.000 anos antes de Cristo. Na China
E a partir da China, a acupuntura começou a se disseminar na Ásia, em primeiro lugar, Japão, Coreia, Vietnã, etc., toda aquela região bem conhecida, mas ficou mais ou menos restrita aquela região, embora que notícias a respeito de acupuntura que a gente sabe, aqui no Ocidente, na Europa de uma maneira especial, somente a partir do século XV, do século, menos um pouco. Marco Polo, século XII, né? Marco Polo é século XII ou século XIII, eu não me lembro bem. A notícia de que Marco Polo trouxe algumas informações sobre a acupuntura para a Europa, mas ficou morto aquele tipo de conhecimento. Algumas informações depois chegaram na Europa, mas sem se fixar de maneira sólida, e também informações muito pouco precisas, até o começo do século XX, quando, nos meados do século XX, a acupuntura, para se firmar, se fixou na França, através do ex-cônsul da França em Xangai, chamado Georges Soulet de Morin, e da França se disseminou por toda a Europa, da Europa veio para o Brasil, numa história que eu posso comentar aqui com os senhores. Mas acontece o seguinte, esta acupuntura que eu estou me referindo é aquela que veio para se firmar, para se fixar e para elaborar um trabalho de qualidade. Mas a acupuntura menos importante, ou pelo menos a acupuntura menos competente, já existe aqui no Brasil, desde há muito. Você falou em Dom Pedro, não me permita discordar um pouquinho, embora que é uma mescla de Dom Pedro com o pai dele, Dom João VI. Dom João VI, exato. Dom João VI. Então, com Dom João VI, quando Dom João VI veio para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, trouxe consigo acupunturistas oriundos de Macau. Macau, sul da China, possessão portuguesa na época. E aqui, em primeiro lugar, em Salvador, acupunturistas em Salvador trabalharam durante algum tempo. No ano de 1808, foram para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, algumas informações muito pequenas, mas quando Dom João VI voltou para Portugal, aquela acupuntura sumiu porque os acupunturistas voltaram com ele também. Ou morreram, sei lá. O fato é que desapareceram. Somente depois, no ano de 1858, é que migrantes japoneses e chineses vieram aqui para o Brasil, trazendo a acupuntura, que também durou pouco tempo. 1558, 50 anos depois. Aqui para São Paulo, para o Vale do Ribeiro. Certo. Para o Vale do Ribeiro. Entendi. E para Belém do Pará, ou melhor, para o Pará, cidade de Tomé-Açu, município de Tomé-Açu, para a cultura da pimenta do reino. A cultura da pimenta do reino, trazida pelos orientais, em 1858, ainda se mantém lá em Tomé-Açu, no Pará, o maior produtor de pimenta do reino do Brasil, e aqui no Brasil ainda continua o cultivo do chá no Vale do Ribeiro, aqui em São Paulo. Então, acupunturistas vieram. Só que também, depois de algum tempo, o pessoal morreu, desapareceu e tal, etc. Porque, na realidade, a acupuntura começou a vingar aqui no Brasil de maneira mais continuada a partir do ano de 1908, 50 anos depois também, por coincidência. Quando japoneses vindo para o Porto de Santo no navio Kasatomaru, olha a pronúncia como... Quando eles chegaram ao Brasil, né? Chegaram ao Brasil aqui pelo Porto de Santo. Isso. E aí houve uma continuidade da acupuntura, trazida por esses japoneses. Só que essa acupuntura, trazida por esses migrantes japoneses, era uma acupuntura muito restrita, somente
ao grupo étnico japonês, depois chegaram alguns chineses, aos grupos étnicos orientais. Fechados. Ah, tá. Eu ia perguntar isso. Eles transmitiam esse conhecimento... Não transmitiu esse conhecimento, transmitiu só entre eles mesmos. E provavelmente só tratavam os mesmos também, né? Os seus também, né? Perfeitamente. Eu, inclusive, tive dificuldade até depois do meu interesse pela acupuntura se instalar aqui em São Paulo, eu tive dificuldade até de ter acesso. Não tive acesso, não tive de nenhuma ordem, nem para tratar, nem para tomar conhecimento a respeito do tema, porque eu sempre me interessei pela acupuntura desde a época em que eu era estudante de medicina na faculdade. Então, para que as pessoas conheçam um pouco o senhor, então, agora falando da acupuntura, como que chegou a vida do Dr. Evaldo, você nasceu em que cidade? Eu nasci numa cidadezinha pequenininha, cidade portuária, chamada Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Apesar de ser do Rio Grande do Norte, mas a influência toda era de Fortaleza, Ceará. Areia Branca. Areia Branca. É uma cidade portuária. Cidade portuária, muito praias, sal. Muito sal, praias belíssimas. Sim. O que não falta lá são as praias maravilhosas que tem. Tem sal, tem petróleo. Sim. Né? E tem o porto da cidade. Quer dizer, que dá um movimento econômico. É uma cidade pequena, mas com um movimento econômico razoavelmente bom, por causa dessas três fontes de riqueza. Quando você buscou, já pulando um pouquinho para a parte médica, né, quando você foi estudar medicina, você já nesse período que você se interessou pela acupuntura ou algum momento antes que você conheceu? Antes não sabia praticamente nada. Não era divulgado? Não era divulgado. Hoje ainda tem dificuldade em divulgações, né? Imagine naquela época que você buscou a acupuntura. Ok. Naquele tempo, eu tomei conhecimento para valer mesmo a acupuntura, para valer o nome da acupuntura. Que bicho é esse? Morde, eu não sei. Para que serve? Para que serve? Eu tomei conhecimento pela primeira vez, assim, da maneira mais precisa. Eu estava estudando medicina no 3º ano médico. Quando me chegou às mãos um trabalho publicado numa revista francesa, chamada Presse Médicale, e falava a respeito da acupuntura. E eu achei curioso aquele negócio. Quer dizer, você coloca uma agulha aqui para tratar o fígado, coloca uma agulha ali, melhora o rim, o pulmão é ajudado se eu colocar outra agulhinha ali. Eu achei curioso aquilo. E pouco tempo depois, eu tomei conhecimento, quer dizer, repetiu-se essas informações através de um artigo que eu li numa revista da Ciba Foundation, Suíça. E aí me assanhei, como se costuma dizer, mas não, naquele tempo, estudando lá em Fortaleza, nada se conhecia, nada. As bibliotecas não tinha nada a respeito. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul fazer minha pós-graduação, meu doutorado, também lá no Rio Grande do Sul não se conhecia nada, absolutamente nada. Vindo a São Paulo, convidado que fui para ser professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, eu imaginei, bom, agora eu vou aprender a acupuntura, agora eu vou tomar conhecimento da acupuntura e vou conhecer a acupuntura mais a fundo, porque sabendo que a acupuntura era principalmente exercida aqui em São Paulo, aqui no Brasil, por migrantes japoneses, eu certamente iria aprender alguma coisa. Na Santa Casa eu tinha amigos, colegas, alunos, conhecidos, amigas você também. Amigas também. Principalmente. Mas nada, não tive acesso. Só depois é que eu tomei conhecimento, por intermédio de uma tia minha que mora no Rio de Janeiro, que havia um médico acupunturista lá no Rio, lá em Copacabana e tal. Eu fui atrás desse tal médico. Não era médico, ele era fisioterapeuta. E o nome dele era Frederico Johann Speth, um alemão, nascido em Luxemburgo, mas de coração brasileiro. Brasileiro, nascido em outro país, mas mais brasileiro do que muitos de nós. Ele tinha orgulho em se chamar, o nome dele oficial era Friedrich, mas ele gostava de ser chamado Frederico. E a partir de então é que você conseguiu encontrar a acupuntura, entender um pouquinho do que começou, né, a aprender a partir do Frederico. Não só eu. O Frederico abriu a acupuntura para o Brasil. Ótimo. Quer dizer, a acupuntura, quer estudar acupuntura, tem interesse em aprender a acupuntura. Vamos levar a acupuntura para todos os rincões do Brasil. Então o Frederico não só atendia a quem eu procurava, podendo ou não pagar, como também abriu o seu conhecimento para quem tivesse interesse em aprender a acupuntura de qualidade. Ele que foi aluno de um aluno daquele que trouxe a acupuntura para o Ocidente. Então dá para dizer que a partir do Frederico, né, como ele gostava de ser chamado, isso, que sistematizou o ensino da acupuntura no Brasil. O ensino, o conhecimento, a difusão,
Entendi. Dele. O Frederico, no meu modo de ver, é o grande herói da acupuntura brasileira. Ele lutou de maneira ferrenha, eu uso essa expressão tão repetida, mas é válido usar esse termo. Ele trabalhou com a acupuntura dioturnamente, de segunda a segunda, porque aos domingos ele se dedicava aos domingos para ir para a casa dos amigos, tomar uma caipirinha e fazer acupuntura naqueles que precisavam. Então, bom, você conhece a acupuntura oficialmente desde 1958? Foi quando eu fiz curso de acupuntura com o Frederico Spetti. Isto é, vamos fazer 60 anos agora. E quando esse curso terminou, nós fundamos a Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, que é a entidade que promoveu e promove ainda cursos regulares, já formamos milhares de acupunturistas que estão distribuídos não só aqui em todo o território nacional, mas muitos estão fora do país exercendo a acupuntura do mais alto nível. Nós temos colegas nossos, ex-alunos nossos, em praticamente todo o mundo, todos os continentes. América, Europa, Ásia, Oceania, etc. Entendi. Então, a Associação Brasileira de Acupuntura, a escola que você é presidente, como citei no começo da tua apresentação, é a primeira escola no Brasil a sistematizar esse ensino para todas as pessoas ou só para médicos? Não. Você é médico? Eu defendo a ideia de que para fazer uma acupuntura de qualidade não é necessário ser médico. Por quê? Porque a metodologia da acupuntura, o conhecimento da acupuntura, os princípios da acupuntura, não são aqueles que são estudados nas nossas faculdades de medicina. Não são. Eu, como médico, defendo a ideia de que quem deve praticar acupuntura é quem sabe acupuntura, independentemente de ser ou não ser médico. Nem sempre o médico é o melhor acupunturista. Não quer dizer que não existam excelentes acupunturistas médicos. Existem, sim. Mas nem todo acupunturista de qualidade é médico. Existem ótimos acupunturistas médicos e péssimos acupunturistas médicos. Existem ótimos acupunturistas não médicos e péssimos acupunturistas não médicos. Quer dizer, o fato de ser ou não ser formado em medicina não dá ao profissional a característica de ser um bom ou mau profissional na área. Não dá. Então quer dizer que independe da pessoa estar na medicina, porque esse ensino, eu imagino, esse aprendizado junto à Associação Brasileira de Acupuntura, ela começa desde a história da acupuntura. Então, estando na área da saúde, seria um facilitador, não uma obrigatoriedade. Seria isso? Até certo ponto facilita, sim, mas precisa também vencer algumas resistências. Porque como a acupuntura se fundamenta em princípios filosóficos, baseado numa cultura, num conhecimento que a ciência ainda não aceita, como por exemplo a realidade da energia vital, a realidade dos chamados elementos vitais, dos 5 elementos, a relação dos ciclos da natureza com os princípios e com os métodos a serem utilizados. Quais são aquelas situações em que determinado procedimento que é bom naquele momento deixa de ser bom no momento seguinte? Quer dizer, são complexidades, são conhecimentos, melhor dizendo assim, que a nossa ciência ainda não aceita. Entendi. Se não aceita, então fica até difícil, fica até restrito, até determinado ponto, aquilo que o médico que não tenha a cabeça aberta, aceitar. Então, a medicina, o médico pode ter a sua, vamos dizer assim, a sua formação facilitadora para a acupuntura, mas pode não ter. Se ele não tiver a cabeça aberta para aceitar essas realidades que a ciência e que a medicina oficial não reconhece como válidas. E a acupuntura, depois de aprendida pelo profissional, ele se forma e vai tratar os pacientes.
Que paciente, porque como eu te falei, infelizmente as pessoas no Brasil e em boa parte do Ocidente procura qualquer tratamento depois que ficam doentes, né? Então, 2 perguntas numa. A primeira seria, o que ela pode tratar diretamente ou indiretamente, sem nenhum problema de saúde, que é a questão da prevenção, que seria o ideal, e já que tem um problema, qual problema posso procurar um acupunturista? Bom, a acupuntura se baseia na ideia de que não há simplesmente doenças, há doentes. A acupuntura não procura exclusivamente tratar a doença. A acupuntura trata doentes, que naquele determinado momento é portador de uma determinada patologia. Mas, se você não tratar o doente como um todo, você jamais vai ter uma resposta duradoura e completa. Assim sendo, nós dizemos que a acupuntura pode servir, pode ajudar qualquer tipo de pessoa portadora de qualquer tipo de doença. Porque ela não vai objetivar, como em primeiro lugar, tratar a doença. Existem situações, certas doenças, que dificultam. Outras doenças que são mais facilmente tratáveis. Por exemplo, um câncer, por exemplo. A acupuntura não se propõe a tratar o câncer, mas se propõe a ajudar o canceroso. O canceroso, por exemplo, que se submete ou não se submete aos tratamentos convencionais que a medicina oficial oferece, esse indivíduo se beneficia enormemente com o tratamento de acupuntura simultaneamente. Por quê? Porque vai eliminar, vai diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia que ele fez, da radioterapia que ele se submeteu e do distúrbio causado pelo próprio tumor maligno. Não objetiva curar o tumor maligno, mas dá condições para ele se recuperar melhor e para ele se curar com os outros recursos que porventura ele possa usar. Então pode chegar a uma cura. Pode chegar a uma cura. Muito bem. Pode chegar. Quer dizer, independente de qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença. Doenças neurológicas, por exemplo, que são difíceis, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, se curam com a acupuntura? Não. Mas o indivíduo que é portador desse tipo de problema e faz a acupuntura, ele tem uma qualidade de vida melhorada. O sofrimento deles é atenuado. A duração de vida é prolongada. Isso é inegável. Então, nem sempre é possível curar, mas sempre é possível ajudar. Nós sabemos, nós moramos numa cidade que não tem trânsito, que não tem estresse, né? Não tem absolutamente nada que provoque uma das conhecidas doenças do século XXI, que é o estresse, né? Nem todo mundo mora em Areia Branca. Nem todo mundo mora em Areia Branca, exatamente, né? Que é uma cidade agradável, eu tive a oportunidade de conhecer já. Enfim, dessas coisas mais comuns, entre aspas, palavra comuns, das pessoas sobreviverem por não dormirem direito, por não comerem direito, enfim, por todas as situações que provocam um desequilíbrio, acho que é isso que chama, é possível tratar de uma maneira mais rápida, numa solução, uma cura mais fácil do que um câncer, como você citou, do que uma situação neurológica, enfim. Ótima a sua pergunta, porque me permite dizer o seguinte: na dependência do tipo do problema que o indivíduo tem, as doenças são mais recuperáveis facilmente, menos. As doenças que são limitadas a um distúrbio energético, simplesmente, que é aquele tipo de problema que precede a doença em si, então esse é o ideal dos ideais. Se porventura o indivíduo não procurar dessa forma, como a gente aconselha que se procure, mas que seja só um adoecimento, com uma manifestação funcional, um distúrbio funcional, sintomatológico ou não, essa patologia também se trata com certa facilidade. Quando, porém, a doença atinge a estrutura e muda a estrutura, como, por exemplo, um câncer, aí a recuperação é muito mais difícil. A gente sabe que na medicina alopática algumas coisas são contraindicadas a determinados pacientes. Na acupuntura, existe alguma contraindicação para o uso da técnica?
Na realidade, contraindicação absoluta não existe. Mas existem situações em que a gente deve evitar a acupuntura, deve evitar, quer dizer, deve aguardar cessar aquela situação. E existem regiões, locais, pontos que devem ser proibidos, interditados, na dependência das circunstâncias, por exemplo, funcionais. Uma grávida, por exemplo? Uma gestante, perfeitamente. Então, na gestação, existem pontos que são recomendados e existem pontos que são contraindicados. Infelizmente, as pessoas não sabem o grande benefício que a acupuntura pode determinar para a grávida e para o seu concepto. Então eu já vou te dar a próxima pergunta que vai na sequência da tua resposta. Para quem é indicada a acupuntura? Para criança é indicado? Para bebê? Pode fazer acupuntura em bebê? Pode fazer na mãe, nesse período, então, como você estava dizendo, de certa forma, de proibições de alguns pontos? Isso aí que essas suas perguntas mostram que você entende a acupuntura. O fato é o seguinte, é que eu brinco dizendo o seguinte: se eu fosse ministro da Saúde, se eu tivesse poder no país, eu determinaria que toda grávida é obrigada a fazer acupuntura no decorrer da sua gestação. Por quê? Porque se você faz acupuntura no decorrer da gestação, você tem uma qualidade de período gestacional muito mais tranquilo. Mas o mais importante é que a criança nasce em muito melhores condições de saúde física, psíquica e mental. A criança cuja mãe faz acupuntura com regularidade, acupuntura certa, evitando aqueles pontos, fazendo aqueles outros que são obrigatórios, é uma criança que nasce em condições muito, muito melhores, em todos os sentidos. Então, durante a gestação, a acupuntura deveria ser obrigatória. Como ela faria um pré-natal comum na medicina alopática? É um pré-natal de qualidade. Pode fazer com o seu obstetra, continue com o seu obstetra, mas faça acupuntura também. Em que período de sessões? Para melhorar o feto, como você disse, semanal, quinzenal, mensal? Para quem está em casa, de repente, ter a oportunidade, você que está grávida, então, olha que notícias boas, né? O teu filho pode nascer com uma condição de saúde infinitamente melhor, mas não só uma isso. Resistência maior a qualquer doença, gripes, enfim, mais comuns aí acontecem. Então, que período essa gestante? Eu acrescento ainda, é uma criança mais inteligente, é uma criança mais bonita. Por que minha mãe não fez acupuntura antes de eu nascer, gente, né? Olha aí. Vamos lá. Então, diga. Mas o fato é o seguinte, o fato é que essa frequência, no mínimo, deveria ser uma vez em cada mês. Para gestante, no caso. Gestante, mês lunar, porque a gente conta, sim. Para a acupuntura você calcula o período gestacional de 10 meses lunares. Tá. 10 meses lunares. Uma vez em cada mês, mais ou menos. Cada 20 lunar, tantos dias. Né? Lunar, você mede 20 e poucos dias. Do ciclo lunar. Mais ou menos cada 3, 4 semanas. O bebê nasceu e quando que ele pode começar a submeter a uma sessão de acupuntura, a fazer, enfim, acupuntura? Bom, se a mãe se submeter, provavelmente ele não vai precisar de acupuntura. Mas se precisar de acupuntura por qualquer motivo, pode ser na hora que ele respirar pela primeira vez. Eu queria que o Pedro voltasse com umas fotos que ele colocou aí, Pedro. Coloca umas fotos novamente que você tinha colocado há pouco. Para quem estiver nos assistindo pela TV aberta, rever, olha aí. Agulha, é utilizado então agulhas, doutor Evaldo? Agulhas. Essa é a acupuntura de qualidade, tem que se fazer com agulha. Pode você usar laser, pode usar outros tipos de estímulos, mas a agulha que é realmente a soberana. Né? Então as sessões, para quem está nos assistindo... Ou então o aquecimento do ponto. Mais umas ações. Quem está vendo, quem está nos ouvindo pela rádio, nós estamos colocando algumas fotos que mostram de mais ou menos como que seria uma sessão de acupuntura, né? O paciente deitado e são inseridos. Olha, nós estamos vendo uma agora que é utilizado na orelha. Na orelha, acupuntura auricular, que é a acupuntura. O que é a acupuntura auricular, doutor Evaldo? A auricular é aquela que limita o tratamento da orelha, mas de um modo geral, acupuntura de qualidade a gente faz utilizando pontos da orelha e pontos fora da orelha. Os pontos auriculares fazem parte daquele grupo do chamado microsistemas energéticos. Então, no microsistema energético, regiões do organismo geralmente relacionadas com
com os órgãos dos sentidos, eles têm reproduzido todo o organismo. Por exemplo, a orelha é como se fosse um feto invertido. A cabeça seria o lóbulo, e as pernas para cima, etc. Bem, aí você tem distribuídas áreas que correspondem a todas as regiões do corpo. E na dependência do diagnóstico feito pela orelha, que é fácil. Olha, eu pedi para colocar, então, aliás, eles colocaram a foto ali, então, para quem está nos assistindo, gente, olha, veja aí, a orelha é um feto, né? Isso realmente é verdade. Se colocar, a cabeça estaria ali no lóbulo, né? Então, um feto de cabeça para baixo. Então, seria uma forma de reflexo, doutor Evaldo, em relação ao corpo do paciente? É como se fosse uma projeção do corpo aí, né? Eu vou aproveitar a pergunta. Existe dentro da medicina chinesa o seguinte, que o todo está contido em cada uma das suas partes. Certo. Então, cada uma das partes, por exemplo, a mão, você tem na mão toda uma estrutura que corresponde ao corpo na sua totalidade. Os pés, a orelha, o nariz e assim por diante. A boca, a língua. Mas a orelha tem a grande vantagem de ter um acesso fácil. E a partir da localização de pontos que são já bem estudados, começou estudado não só na China, mas na França também, o chamado Paul Nogier, que foi o grande pesquisador dessa ideia da acupuntura auricular. A partir dessa localização dos diferentes pontos correspondentes, como se fosse assim, uma projeção daquele órgão, possibilitando, portanto, uma forma reflexa, como você perguntou há pouco, de tratamento. Isso faz com que a auriculoacupuntura, a auriculoterapia, o nome que queira dar, seja um recurso muito bom, muito válido para o tratamento, isoladamente, embora que nós damos preferência a que a acupuntura seja feita, não só na orelha isoladamente, mas também em todo o corpo, fazendo, portanto, uma associação dos recursos que a orelha nos fornece com os recursos que a acupuntura dita sistêmica nos dá. Você disse há pouco, então, a gente viu as fotos até, que a agulha é a forma de estímulo, de repente, que daria um melhor resultado. Não é? Existem outras formas de estímulo para que as pessoas utilizem nos pontos de acupuntura? Pois é, além da agulha, nós podemos fazer estímulos elétricos. E a associação do estímulo elétrico com a acupuntura também é uma coisa muito boa, porque você pode associar de cima, mas outros estímulos, além da agulha, simultaneamente ou em vez da. Mas a tradição nos diz agulha e fogo. O nome chinês da acupuntura é Xingjiu Fa, que significa método da agulha e do fogo. Quer dizer, aquecer o ponto com uma fonte térmica, que pode ser um bastão de incenso até, tem uma eficiência e existem indicações específicas para que você faça o aquecimento do ponto. E esse método de aquecer o ponto de acupuntura chama-se moxa-bustão, moxaterapia. Essa moxa é aquela fonte de calor que vai, digamos assim, atuar estimulando aquele ponto que foi escolhido. Moxa vem de mecha, palavra portuguesa que os japoneses traduziram para moxa. Então, o termo que se usa é moxa. Pedro... Mas, além disso, nós podemos usar calor, eletricidade, laser, luz, portanto, luz, laser. A luz que se usa habitualmente é o laser. Tá. Podemos usar estímulos magnéticos, ímãs. Podemos usar estímulos sonoros, vibração sonora. Podemos usar aromas, substâncias aromáticas, substâncias cáusticas, substâncias irritantes da pele. Quer dizer, a variedade de situações, a variedade de estimuladores capaz de determinar uma resposta adequada é muito grande. De forma que se você estiver num ambiente que você não tem agulha, que não tenha nada, você pode usar até um espeto de churrasco que você queima e a pontinha vai servir como fonte térmica. Eu ia te perguntar isso. Pedro, coloca pra gente aquela imagem que tem pontos de acupuntura, tem o chinesinho com pontos de acupuntura, para que a gente mostre para o pessoal de casa aqui pela TV aberta. É essa aí. Essa imagem, doutor Evaldo, ela tem alguns pontos no corpo em preto aí pela imagem. Seriam
locais específicos para se colocarem, introduzirem as agulhas? Isso, alguns dos locais. Certo, então... Na verdade, aí mais uma ilustração. Uma ilustração, né? Não é propriamente não há muita precisão aí. Né? Isso, tem outra, né, Pedro? Mas Coloca outra. Para dizer que naquela região você tem pontos tais, tais e tais. Ali está escrito. Isso, olha, né? tem mais uma... Está escrito em chinês, Isso. uma língua que a gente não entende. Eu pelo menos não entendo. E aproveitando... Aí é mais preciso. Ótimo. E vamos imaginar, queria que você desse, não sei se é possível, dar algum exemplo, para que alguém tenha alguma coisa em casa, uma caneta, de repente, é possível a pessoa Até fazer caneta. estímulo em algum ponto que a gente possa mostrar lá para quem está em casa? Ponto? Por exemplo, a nossa querida Zenilda, ela acaba de dizer que estava com a garganta inflamada. Existem 2 pontos muito interessantes. Olha, gente, em casa, presta atenção aí. Está com a garganta inflamada? Me permite pegar aqui a sua caneta. Claro. Então vamos focar aí. Um dos pontos é aqui. Entre o polegar e o indicador, esse ponto... Tá, a gente vai pedir então para o Enéas nos ajudar aqui, mostrar a mão mais pertinho aí. Então você que está nos assistindo, interessante para tratamento olha lá. De... Então, deitar um pouquinho mais a mão para frente. Faringites, laringites, mais abaixo, né? etc. Ok. E aqui, no ângulo ungueal do polegar. Então, olha aí, para quem está em casa... Associação desses 2 pontos, para dor de garganta, faringites, laringites, etc., você pode fazer estimulando ou com a ponta da agulha, uma agulha aí penetrando, não aconselho, ou então fazendo estímulo com a ponta da caneta. Se eu tiver em casa, porque doutor o profissional vai usar a agulha da maneira correta. Isso. Não é isso? Aqui, por exemplo, é um ponto bem adequado ao qual você associa esse segundo. Esse ponto é o ponto número 11 do canal de energia do pulmão. E esse ponto é o número 4 do canal de energia do intestino grosso. Então, a associação entre esses 2 pontos é bastante benéfica e pode realmente ajudar muito aqueles indivíduos que estão portadores dessas patologias tão corriqueiras, principalmente numa época que agora nós estamos passando de transição de estação de ano, de calor e frio, etc, etc. Se eu tiver, você falou sobre calor, né? Então, se eu tiver em casa um incenso, por exemplo, é possível fazer, utilizando, né, como a gente viu lá que você colocou, nesse ponto aqui, né? Eu estou tentando ficar igual aqui, com a caneta, olha aí, eu estou correto no ponto, né? Então, eu posso pegar um incenso e ficar pertinho aqui, como estou mostrando para você em casa, que está assistindo, sem encostar, porque senão, obviamente, eu vou queimar minha pele, ou naquele ponto do polegar também. Obrigado pelo complemento. Você já explicou exatamente isso. O aquecimento deve ser feito até o ponto em que a sensação de queimar ocorra. A sensação de queimadura precede a queimadura. Se nesse momento, nesse instante, você retirar a fonte térmica, você faz o estímulo eficiente sem causar dano à pele. Porque se demorar mais, queima. Realmente queima. E isso deve ser evitado. O objetivo é aquecer o ponto, é isso? O objetivo é aquecer o ponto. Eu vou aproveitar, puxar uma fala que você disse há pouco, que o criador da acupuntura auricular na França é o Paul Noguet, correto? Correto. Ele estudou e verificou a possibilidade de utilizar uma maneira de atuar na orelha, né? A acupuntura auricular. A gente tem informações que você é um dos responsáveis por uma outra ação da acupuntura, ou melhor, utilizar a acupuntura não só no ser humano, mas na plantinha. Eu queria que você falasse sobre a acupuntura vegetal para a gente, que funciona, como que é isso? Essa é minha criança uma das crianças prediletas minhas, essa minha... Olha o exemplo ali que a gente colocou na tela para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo pela rádio. A planta que não está crescendo, ou a planta que não está dando flores, frutos, sementes de maneira adequada, você faz acupuntura nela mesma, e essa foi uma descoberta nossa, nacional aqui, né? Então, a planta que não dá frutos, flores, sementes, você faz acupuntura. Ou então, se a planta não está crescendo, você pode fazer acupuntura nela e aumenta a relação entre período de crescimento e tempo.
aumenta a quantidade de flores, aumenta a quantidade de frutos, aumenta a resistência contra a agressão por fungos, por bactérias, etc. da planta. A planta que você faz a acupuntura é uma planta que resiste melhor às afecções patológicas que porventura vinha. A planta que você faz a acupuntura aumenta o teor, a quantidade de frutos. Uma mangueira que não está dando manga, faça acupuntura que vai produzir manga em grande quantidade. Além de produzir em grande quantidade, pelo que você está dizendo, mais qualidade, enfim, é possível dizer que ela fica mais saborosa também? Exatamente. A qualidade também melhora. Melhora a qualidade, nós temos... Infelizmente, ainda não existem umas pesquisas sistematizadas. E, a partir desse momento está acontecendo, inclusive com o apoio do Embrapa lá no Nordeste. Nós estamos fazendo de maneira sistematizada pesquisas bem controladas a respeito da acupuntura vegetal, que até o momento pouco se faz. Por quê? Porque nós não pertencemos ao grupo que tem interesse em fazer. Quer dizer, nós não pertencemos ao grupo que tem poder de fazer esse tipo de pesquisas. Nós não temos. Seria isso antes? Eu ia fazer uma pergunta sobre outra forma de acupuntura, que depois eu quero que já emende, que é a acupuntura animal, acupuntura veterinária. Mas, pegando o gancho da tua resposta, é possível dizer que o não pertencer a grupos seria uma das formas de tanta resistência ainda no Brasil e em vários países do mundo, em especial no Ocidente? Eu posso, antes de dar a resposta completa, eu posso dizer o que aconteceu algum tempo atrás com um aluno nosso que era que era estudante da PUC de Belo Horizonte. Tá? Ele não era médico, mas tinha interesse em fazer acupuntura humana. Mas como ele estava terminando o curso de biologia, ciências biológicas, ele escolheu o trabalho de conclusão do curso dele como acupuntura vegetal. O Alexandre Estáquio de Sena, filho de um grande amigo meu. Então ele escolheu, porque ele tomou conhecimento, isso foi no início das nossas pesquisas, das nossas observações a respeito. Então ele concluiu partindo da seguinte proposta. Ele dividia um terreno em duas partes iguais, o mesmo terreno, uma parte com plantas que eram tratadas com acupuntura e outra parte que não era tratada com acupuntura. E ele escolheu para essa pesquisa de conclusão do curso, para fazer o seu TCC, ele escolheu feijão para fazer essa observação. E lá em Belo Horizonte, lá na PUC de Belo Horizonte, o seu orientador aceitou a ideia, achou interessante fazer a pesquisa com feijão. Por quê? Porque o feijão tem um ciclo, a partir do momento do plantio até o momento da colheita, é um ciclo curto, de uns 30 e poucos dias, dependendo um pouco. O fato é que ele concordou, quer dizer, o orientador do Alexandre concordou em que ele fizesse esse tipo de pesquisa e cedeu para ele, com auxílio da direção lá da faculdade, um terreno, um quintalzão, em que ele dividiu dessa maneira que eu acabo de dizer. Certo. A metade desse plantio, os feijões que iam nascendo, foram submetidos à acupuntura. No caso da planta, você deixa a agulha, o alfinete, dependendo do tamanho da planta, você tem uma agulha maior, agulha menor. Okay. Se for uma planta grande, como eu falei há pouco, em manga, é um prego, pode deixar de maneira definitiva lá. Mas o Alexandre, então, fez isso, a metade tratado com acupuntura e a metade não tratado. E observou o seguinte. Primeiro, que o enraizamento daquelas plantas tratadas era muito maior do que aquela planta não tratada. Era mais rápido o aparecimento das raízes. Segundo, a quantidade de vagens nas plantas tratadas era significativamente maior do que o número de vagens não tratadas. O número de grãos nas vagens tratadas era maior
Isso como é que se diz? No cálculo estatístico, do que o número de grãos dos não tratados. O peso médio dos grãos tratados era maior do que o peso médio dos grãos não tratados. Maravilha, né? Acontece que para fazer acupuntura no feijoal, por exemplo, que são milhares e milhares e milhares de pés, não tem possibilidade de dar um retorno financeiro, um retorno econômico. Claro. Então, o Alexandre, então, disse que o objetivo não era mostrar simplesmente isso, mas sim verificar se aqueles grãos dos feijoeiros tratados levavam essa característica como semente para a outra geração, então que aqueles grãos servindo de sementes para gerações posteriores que não necessitariam de fazer o agulhamento naqueles milhares de pés de feijão. Quando a administração da faculdade soube que o objetivo era verificar se ele melhorava a produção de sementes e não só a quantidade, a administração da faculdade proibiu que ele desse continuidade à sua pesquisa. Proibiu? Proibiu. Mas se o resultado estava sendo positivo, exatamente por isso. O que justifica uma situação? Exatamente por isso. Acho que vai ao encontro da pergunta, então, que eu te fiz, né? Por que não é tão difundida ainda da maneira que deveria, é isso? Quer dizer, provavelmente, né? Provavelmente. Mas ela proibiu... Porque aí se você faz acupuntura, se você melhora as condições da semente, você pode produzir suas próprias sementes. E você não precisa comprar lá na sua vendinha lá, minha venda. Então você faz as suas próprias agulhas. Você pode as suas próprias sementes. Você melhora a quantidade da planta sem precisar muito adubo, ou você precisar adubar. Quer dizer... Você vai usar menos inseticida. Sim. Então isso é muito ruim para pessoas que têm outros tipos de interesse. Então dá para dizer que, ao invés, por exemplo, uma simples dor de cabeça, né? Eu vou colocar, simples entre aspas, enfim, mas uma dor de cabeça, vou colocar uma agulha ou um conjunto de agulhas numa sessão e isso vai sanar o problema. E eu não vou tomar mais aquele medicamentozinho, então é um dos motivos provavelmente da não divulgação ou de um bloqueio ou de um boicote, de repente, uma perseguição, enfim. Olha, no passado deve ter havido isso, mas hoje não. Hoje existe já uma harmonia entre a indústria farmacêutica e a acupuntura, entre os próprios planos de saúde, muitos dos planos de saúde, reconhecendo a acupuntura como um método eficiente e que faz com que o adoecimento seja amenizado e que a recuperação do indivíduo seja recuperada mais rápido. Os próprios planos de saúde aceitam a acupuntura. A medicina, de modo geral, aceita a acupuntura. A medicina oficial aceita a acupuntura. Agora, claro que existem alguns interesses que quanto mais remédio, melhor, porque vende mais. Quanto menos cura, mas mantém o indivíduo vivo, tratando com medicamento, melhor. E a acupuntura diminui essa necessidade medicamentosa. Isso existe. Fitoterapia faz parte da acupuntura? Fitoterapia não é a acupuntura, mas é a medicina chinesa. E que se combina muito bem, que se associa muito bem, e que se dá, digamos assim, é muito harmonioso, é muito útil. E na China, principalmente, que a quantidade de medicamentos fitoterápicos são muito grandes, então a utilização simultânea de fitoterápicos com a acupuntura é muito estimulada, é muito feita. E aqui no Brasil podemos fazer, inclusive com as nossas plantas brasileiras, usando o mesmo método, a metodologia da medicina chinesa, usando os métodos, fazendo a acupuntura e a fitoterapia nacional. Para o pessoal de casa entender, a fitoterapia seria a utilização das plantas para a cura, como chás, como tinturas, é isso? Seria isso, não é? Isso. Então dá para dizer que um simples, entre aspas, novamente, chá de hortelã não é um chá, é um remédio. É um remédio. Então, inclusive, deve ser tomado com cuidado, né? E não... Claro. É possível uma overdose de um remédio nesse sentido? Sim.
É importante isso. Agora, precisa alguns ser menos tóxicos, mas todo remédio tem um lado tóxico, de toxicidade, Né? qualquer tipo. Tudo que é em excesso vai fazer mal, né? Exatamente. Entendi. Agora, tem uma coisa seguinte que você me perguntou, outros tipos, acupuntura veterinária, né? Veterinária eu falei há pouco. Isso, nos cães, gatos, cavalos. Também uma pesquisa nossa que nós começamos há algum tempo atrás, é a pesquisa da acupuntura no solo, acupuntura telúrica. Então você faz a acupuntura no solo. No chão. No chão. No chão. Para melhorar as condições do terreno que ali está. Porque para a acupuntura, a superfície da terra se comporta como se fosse um ser vivo. Então tem canais de energia, tem circulações muito ricas, menos ricas, mais equilibradas, menos equilibradas, de forma que na região em que a distribuição da energia ali na terra, no solo, seja perfeita, esse solo é mais fértil. E esse solo sendo mais fértil, dá melhores condições de produção da planta. Independentemente de você fazer acupuntura na planta, você faz acupuntura no solo, que vai simplificar bastante. A gente sabe, que, pelo que você comentou, que a acupuntura pode ser utilizada, podem se utilizar alguns estímulos, e o principal deles seriam agulhas, né? Agora, de repente, no solo seria o que, por exemplo, a gente poderia utilizar como, até pessoal de em casa, às vezes tem, você que está aí numa chácara, num sítio, algum lugar que possa, e sabe que uma parte do seu terreno que poderia ser fértil para uma plantação, olha, uma dica interessante. Experimente. Colocar estacas pode ser o ideal, segundo a tradição. Utilizando o que se fala sobre as tradições antigas, isso não é bem determinado ainda. Nós estamos fazendo pesquisa a respeito do tipo de estímulo no solo mais adequado. Parece que o estímulo mais adequado é o estímulo feito com com pedaços de pedra. Eu queria perguntar agora... Pedra, mas pode ser pedra, pode ser pregos, pode ser... No solo, no chão, enfia. Aí eu pedi para você de casa mandar um e-mail para a gente, que a gente encaminha para o Dr. Evaldo, de que forma eles podem colocar, né, pelo que ele falou, né, vai colocar no solo, mas aí a gente vai entender um pouquinho mais por conta do nosso tempo. Eu queria fazer uma outra pergunta agora, Dr. Evaldo. Pedro, coloca para mim um vídeo que nós temos aí, sobre a Associação Brasileira de Acupuntura. Eu queria que você falasse um pouquinho agora da instituição do senhor. Como alguém se torna um acupunturista? Então, eu queria que você deixasse um pouquinho o vídeo aí e o Dr. Evaldo vai explicando para a gente o que é a Associação Brasileira de Acupuntura, o que ele falou um pouquinho já no começo, e como que o indivíduo e quem, né, pode estar fazendo acupuntura um pouco mais. Você já disse de quem, mas como? Solta para a gente aí, Pedro, enquanto o Dr. Evaldo explica. Na realidade, a acupuntura brasileira, podemos dizer, tomou grande desenvolvimento, grande impulso com o Frederico Spert, que foi o iniciador. Acho que é o que está na tela ali, passou agora, né, do Frederico Spert. O vídeo está mostrando um pouquinho sobre isso. Algumas unidades da tua escola. Spert, junto com seus primeiros alunos, formou a Associação Brasileira de Acupuntura, que na época tinha o nome de Sociedade Brasileira de Acupuntura e Medicina Oriental. Em 1972, nós mudamos o nome para a Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, e é a grande instituição que difunde, ensina, estimula a formação de alunos. Quem é que pode fazer? Quem é que pode cursar acupuntura? Quem pode se transformar em acupunturista? Todos os indivíduos que têm um mínimo de cultura mínima. Quer dizer, que tenha... O ideal é que tenha, claro, que se tiver uma formação na área da saúde, melhor, lógico. Mas é bom saber que mesmo não tendo uma formação na área da saúde, como o método da acupuntura é diferente daquele método que a gente estuda nas nossas faculdades oficiais, esse método, digamos, tradicional, pode ser aprendido, pode ser conhecido por qualquer pessoa que tenha um interesse maior, um interesse real para aprender acupuntura de qualidade, como aquela que a ABA fornece, que é inegavelmente o que há de melhor no mundo. Nós ensinamos a melhor acupuntura do mundo.
Alguns dos nossos alunos são professores na China, no Japão, professores. China, Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, e onde veio a acupuntura trazida da China para o Ocidente, veio por detrás da França. Nós temos alunos nossos que são professores lá, na Inglaterra. Todos se formaram pela Associação Brasileira de Acupuntura. Formados pela Associação Brasileira de Acupuntura. Então, se você estiver em casa e tiver interesse, né, em conhecer mais a Associação Brasileira de Acupuntura, o Dr. Evaldo pode nos dizer agora de que forma a gente entra em contato com a escola. Pode, digamos, telefonar para a nossa sede. Que é o telefone? 011 3887 0009. Então, olha aí, do código de área 11 3887 0009. Vai falar lá com o pessoal. Vai falar com a nossa secretária, ela dá a primeira orientação, então depois pode falar comigo. Ou mandar para a gente aqui um e-mail, a gente encaminha para eles também. Exatamente. E tem um site, a associação, doutor Evaldo? Tem, pode. Pode ir lá? Tá pode. Aqui, eu tenho aqui, lê né? Aí, lê aí. Eu tenho aqui. É Abapuntura, abapuntura.com.br. Lá tem todas as unidades que a escola atua nos 16 estados do Brasil, são mais de 40, valendo, são mais de 40 unidades ativas, ou seja, mais de 40 turmas ativas no momento, e em várias cidades. Você, inclusive aqui em São Paulo, é a sede nacional. Você que está nos ouvindo de Santos, tem aula em Santos também, né? Tem turma em Santos, né? Amanhã nós temos aula lá. Então vamos lá, né? Amanhã Você depois, que tem interesse em aprender um pouco mais de acupuntura e inclusive se profissionalizar com essa área, claro, que está crescendo gigantemente no Brasil. Explodindo. Nós temos um histórico aqui do SUS, que, olha, neste ano o SUS passou a ofertar 19 práticas integrativas e uma delas é acupuntura, e para mais profissionais, atualizar e atuar como acupunturista e ensinando ou até mesmo tratando qualquer uma das pessoas que puderem participar. Uma última pergunta que... eu poderia dizer que o meu xodó no momento já que eu tenho parentes, amigos que gostam de fazer a peladinha do fim de semana do futebol, melhorar o gramado. E tem melhorado, viu? É isso aí. Bom, então você que está em casa, depois manda e-mail lá para entender como é que faz. Vai que você tem aí na tua casa ou na tua chácara um gramadinho que dá para ficar mais bonito para jogar futebol. É gostoso demais, né? Sim. A gente sabe, pelo que você falou e pelo que a gente lê um pouquinho aqui para entender a acupuntura, lá no site da associação, com certeza vocês vão receber muito mais informações sobre. Eu queria que o senhor falasse muito rapidamente só sobre a acupuntura aplicada à estética, né? De que todos gostam e querem saber, né? A acupuntura estética facial ou estética do corpo, né? A estética facial tem o seu interesse, né? A estética facial, a acupuntura é muito, muito benéfica. Ajuda não só a rugas, estrias, rejuvenesce a expressão do paciente, não precisa ser só mulher, um homem também. Mas, além do mais, mesmo que se a pessoa exigir ou querer se submeter a uma cirurgia, o pré e o pós-operatório, com a ajuda da acupuntura, realmente faz com que os resultados sejam melhores. E a recuperação do paciente que fez uma cirurgia de correção, que às vezes a correção é feita por uma necessidade de cama de acidente, etc, queimaduras, etc. A recuperação é muito boa. Então faz a acupuntura, faz a cirurgia e faz a acupuntura também. É muita informação. A acupuntura tem, como você disse no começo, mais de 5.000 anos. Então imagine quantas coisas você pode tratar com a acupuntura. Eu tenho certeza que se você quiser aprender um pouco mais como profissional, entra no site lá e vão ter todas as informações para que você possa buscar. E qualquer outro, além a escola. E se você quiser saber mais informações também, entre lá, tirar dúvidas. O senhor atende ainda aqui em São Paulo, doutor Evaldo? Atendo. Então, eventualmente, tem uma série de professores e pessoas que trabalham com a associação que atende também. Entra no site lá da Associação Brasileira. Nossos que não trabalham conosco na mesma sala, mas que são muito eficientes, como... É isso aí, procurem lá.
O papo é bom e passa rápido, né? Então eu quero agradecer, em nome do programa Gente que Fala, dos nossos diretores, a tua presença e desejar que mais pessoas tenham acesso a essa técnica milenária em que aprender a cuidar do corpo através da natureza, através do que a gente pode ter como resposta. Muito obrigado pela presença. A honra é minha, agradeço bastante e espero ter esclarecido alguma coisa. Espero que esse nosso papo tenha sido útil. Com certeza. Bom, sob direção do nosso jornalista Fausto Camunha e Zenildo Salvato, a gente se despede de mais um programa. Até o próximo. Tchau.